conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um mistério que já dura 10 anos. O que é verdade e o que é lenda no caso do ET de Varginha? 20 de janeiro de 1996. Os moradores da cidade de Varginha, localizada a 313 quilômetros de Belo Horizonte, são surpreendidos por relatos estarrecedores. O objeto era do tamanho do micro-ônibus. Certo. Tinha uma cúpula, tamanho do micro-ônibus, e estava coberto por uma camada de fumaça, uma fumaça clara, sabe? Por volta de 1h da madrugada, Eurico e Oralina acordaram com o barulho do gado correndo desesperadamente pelo pasto. Saí na janela e avistei, né? Daí chamei ele. O casal afirma ter visto um objeto voador não identificado. Eu não sabia o que era isso, objetos terrestres. Depois o povo comentou, veio as fotos, a gente vê tudo, aí tá, deve ser. Outras testemunhas revelam momentos ainda mais surpreendentes. Nessa reportagem feita em 96, 2 jovens afirmam que estiveram frente a frente com um extraterrestre. Ele estava assim redondo, sabe? Forte, às vezes estufado, marrom, assim, corpo todo, parecia que tinha passado sabe, lubrificado, suado, olho, careca. Os olhos dele eram vermelhos, com uns negócios na cabeça. Poucos dias depois da suposta aparição, acontecimentos inexplicáveis trouxeram ainda mais apreensão aos habitantes de Varginha. Um dos fatos mais misteriosos envolvendo a passagem dos ETs na cidade de Varginha aconteceu aqui no zoológico da cidade, exatamente neste local. Verdade ou mentira? O fato é que depois disso, vários animais apareceram mortos e as causas jamais esclarecidas. Uma anta, uma jaguatirica e 2 veados. Os 4 morreram num prazo de 10 dias. A necrópsia feita por este veterinário apontou morte por apodrecimento do estômago e intestino dos animais. Os laudos não acusaram a presença de nenhuma bactéria mortal. Poderiam ter ingerido alguma substância química, mas o que acontece? Como é que animais que ficam em locais diferentes, que são de espécies diferentes, que se alimentam de alimentos diferentes, ingeririam isso? Entendeu? Isso leva à suspeita. Isso leva a uma suspeita de que alguma coisa diferente aconteceu. Outro caso de morte sem explicação foi o do policial militar Marcos Xerezi, de 23 anos. Ele foi internado em março de 96 num dos hospitais da cidade. Queixando-se de fortes dores nas costas, morreu 4 dias depois de infecção generalizada. O pai dele, até hoje, não se conforma com a morte repentina do filho. Eu sou um homem hoje que vegeta. A história do extraterrestre pode ter simplesmente escondido um erro médico, é isso que o senhor está dizendo? Olha, tudo eu acredito assim, que seja segurança nacional. Marcos Xerezi fazia parte do serviço reservado da PM Mineira, o P2. Ele disse que estava numa missão especial da polícia, portanto que não era para comentar sobre o caso, porque esse caso iria dar muito pano pelas mangas. Quer dizer, isso iria dar muito o que falar futuramente. Segundo a irmã, a missão era relacionada à chegada de extraterrestres, fato já esperado pelas autoridades. Eles sabiam antes dessa invasão. Quanto tempo antes? 9 dias antes. Dia 11 eles já sabiam que ia invadir o espaço aéreo brasileiro um objeto não identificado. Queria cair na região de Minas Gerais, só que não sabia o local exato onde iria cair. O mistério foi revelado, pois como já sabemos, os discos voadores são fabricados aqui mesmo, na Terra, pelos Estados Unidos da América e pela Rússia. E como os ouvimos na entrevista, já estava previsto esse objeto voador pousar no Brasil, pelos 2 países, Brasil e Estados Unidos. Já sabiam do fato com antecedência, só o povo não sabe é de nada mesmo. Essa é mais uma estratégia dos senhores do mundo, a elite global, os seguidores do diabo, a qual será uma grande desculpa para quando ocorrer o arrebatamento dos verdadeiros cristãos, que será em breve, mentirão para os que ficarem, anunciando pela mídia que os ETs levaram as pessoas ruins
para outro planeta em seus discos voadores. E as pessoas boas ficaram por aqui. Mas a verdade relatada na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, é o contrário. Os cristãos verdadeiros serão arrebatados para o paraíso. E os que ficarem, os que não aceitaram Jesus Cristo como Salvador, e os cristãos que não se converteram de verdade, ficarão por aqui, no governo do diabo na terra, o qual fará de tudo para implantar o chip, a marca da besta nas pessoas, marcando-as como gado, para o diabo dizer que essas pessoas pertencem a ele. Seja uma pessoa inteligente, não seja mais enganado pelas astutas ciladas do diabo. Aceita Jesus Cristo enquanto há tempo, pois o tempo está se esgotando e o diabo não tem nada a oferecer a ninguém, nem a ele mesmo, somente o sofrimento eterno que ele conquistou com a sua ganância. O ufólogo americano James Hurtak, autor de 20 livros sobre o assunto, fala sobre um acordo entre Brasil e Estados Unidos de apoio ao Comando de Defesa Aeroespacial Americano, o NORAD. Ele diz que através deste acordo, a Polícia Militar e unidades especiais do Exército Brasileiro foram alertados de que um veículo espacial não identificado havia saído da rota original e entraria na região de Minas Gerais. Este é o local onde um extraterrestre teria sido visto na parte da manhã e inclusive teria sido capturado pelo Corpo de Bombeiros. O outro, na parte da tarde, teria sido visto lá em cima daquele morro. Mas esta informação ficou apenas na boca das testemunhas, porque nenhuma fonte oficial confirma que o fato realmente tenha existido. O comandante do Corpo de Bombeiros estava de plantão naquele dia. Ele diz que não viu criaturas estranhas em Varginha. Agora está tudo bem explicado. Vejam o símbolo do Corpo de Bombeiros, o triângulo e os 3 pontinhos abaixo, os 3 círculos, que representam a maçonaria, os Illuminatis, o governo do diabo. E nós já sabemos que a maçonaria ensina a mentira, segundo o livro do Papa da Maçonaria, Albert Pike. Para o ufólogo brasileiro Marco Antônio Petit, há fortes indícios de que as criaturas foram realmente capturadas. Nós tivemos vários militares do Exército, da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros que resolveram colaborar com as investigações civis, e, inclusive se permitindo gravar em vídeo. Esses militares dessas 3 forças que eu citei, no caso o Exército, Polícia Militar e Bombeiros, garantem realmente que houve um acidente, aparentemente com uma nave de origem externa ao planeta, que 2 criaturas realmente foram recolhidas e que essas criaturas depois foram levadas até a cidade de Campinas num outro comboio militar do Exército, sendo que uma dessas já saiu morta da cidade de Varginha. Isso que esse senhor acabou de dizer é a mais pura verdade, pois sabemos que o governo dos Estados Unidos da América possui tecnologia e laboratórios que possuem animais transgênicos e faz experiências genéticas macabras, onde 2 dessas criaturas foram colocadas em um disco voador americano e lançados em voo para teste e para mostrar às pessoas que ETs e discos voadores existem e fazer parte do engano final, pois sabemos que o ET não existe e o disco voador é fabricado aqui mesmo na Terra. Siga a Jesus Cristo, não confie no homem, pois maldito do homem que confia no homem. Como disse Jesus Cristo em sua palavra, não seja mais enganado, leia as Escrituras Sagradas, pois Jesus Cristo é a verdade e a sua palavra é a verdade, e tudo está sendo revelado nesse tempo do fim. Só não enxerga quem não quer mesmo. Quase 10 anos depois, nossa equipe leva a Kátia de volta ao local da aparição. Ao chegar, estranhamente, ela se sente mal. Depois, Kátia relembra a experiência que marcou para sempre a vida dela. Aí a gente estava passando nesse trio, né? E
está uma coisa horrível, né? Uma coisa que eu não posso dizer que é desse mundo, porque eu nunca vi uma coisa assim na minha vida, né? Não tinha visto até então. E a Liliane, muito nervosa, né? Na hora que avistou, que estava na minha direita e a outra na minha esquerda, e eu no meio. Aí gritou, que coisa horrível ali. Aí que eu olhei, é uma coisa assim, agachado, olhando para nós com os olhos vermelhos. E com o corpo assim, bem assim, com as veias assim, bem exaltada, sabe? E não fez nenhum movimento, só com o pescoço, né? Coisa leve, assim, com o pescoço olhou para nós, mas foi o suficiente pra gente correr e gritar. Ficção ou realidade? A verdade é que até hoje, o caso de Varginha é objeto de análise de especialistas no mundo inteiro. Os ufólogos garantem que não se trata de uma simples coincidência. Ao contrário, será sempre um marco da realidade da presença de extraterrestres no nosso planeta. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Complex floor plans that had been drawn out. Here we're looking at the first level of Dulce. The central hub here is security, which extends all the way down. It's the hub of these concentric ring circles. Each area is connected by corridors and passageways. Level 2, they strip you down and take all your personal clothing, they weigh your body, they take biometric scans of you and everything. And so in case you're trying to smuggle something out, they know exactly what you ate, they know exactly how much you should weigh, they know if you have something in your stomach. They're really taking it to extremes. Well, you would have to with something like this. They're frightened that it would be discovered that humans were being experimented on for genetic research. Well, level 3, we have the computer bank area. This is where they contain all command, control, communications, and intelligence. Level 3 doesn't sound very dark. When does it all start? Well, it starts getting more interesting at level 4. Here's where they get some of the more exotic research. They studied the human aura, all aspects of telepathy, hypnosis, dreams. Guys, wait, hang on a second. Wait. Called level 6, Nightmare Hall. This is where all the genetic experimentation is occurring, where they fuse animals and humans together. John Lear showed me his drawings of the Costello photographs in which there were body parts in vats of morphed human beings in cages. Absolutely. You know that's even real, though. I mean, Yeah, I saw the pictures, Pat, with my own eyes. Photographs or sketches? Everybody saw, about 2 or 3 years ago, a mouse with a human ear growing out of its back. Do you remember seeing that? I saw that. Remember, the military-industrial corporate complex is actually about 30 to 40 years ahead of us. So that means that at the time when these came out, chances are they were successfully fusing humans and other animals together as a precursor to what we're seeing now. The human test subjects are housed in level 5, they're taken in, the experiments are done on level 6, then they're transported to level 7. This is the horrific area. Guards, like Thomas said, that they had the cages. They were told not to talk to anybody. These were half men, half other animals. Who's doing these experiments? Reptilian humanoid beings, the small grays. You're saying there are terrestrial reptilians down there, and there are gray aliens down there, and there are humans who are willingly helping to perform experiments on other humans down there. Why are you that is a nightmare. Why are you so shocked at humans performing other experiments on humans? I'm trying to separate fantasy from reality here. It points to humans, not aliens. Were your people able to ever figure out what this research is about? We suspect, but it's not disclosable. It's not the extraterrestrials, Gabe said. It's us. But who? The government? The military? Some unknown shadow government organization? Gabe wouldn't tell us. Who would be keeping this a secret? Well, because of the consequences.